Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos estar falando sobre operações estruturadas no mercado de opções, tá? Então a gente vai estar passando algumas das principais características, algumas premissas básicas, para que você possa montar operações de formas mais estruturadas, né, com as opções, e com isso você conseguir obter melhores resultados aqui no mercado de renda variável. Algumas das premissas básicas aqui para esse tipo de estratégia, em primeiro lugar, nós temos a questão do ativo. Então, a escolha do ativo ela é fundamental para o sucesso da estratégia. Esse ativo, o que ele vai precisar? Ele vai precisar que ele tenha liquidez, tá? Tanto o ativo como as suas opções. Você precisa ter liquidez nesse mercado, nesse ativo específico aí que você escolheu para estar aplicando essa estratégia. A gente vai, a partir desse vídeo, nos próximos vídeos, estar orientando mais ou menos como que você pode saber se esse ativo é viável ou não para a estratégia que a gente está montando, para as estruturadas que a gente monta. Tá? Então a gente vai bater justamente nesse ponto, a liquidez. Eu preciso ter liquidez do ativo e eu preciso ter liquidez das suas opções. Porque conforme o decorrer da estratégia, eu vou precisar fazer alguns manejos e ter o fato de ter essa liquidez tanto no ativo como nas opções vai me permitir ter tranquilidade para que eu possa fazer os manejos necessários e aproveitar as oportunidades que podem surgir justamente baseado no terceiro item, que é a volatilidade do ativo. Esse ativo ele também precisa ter boa volatilidade de mercado, ele precisa oscilar um certo percentual para que você possa aproveitar esse momento. Por se tratar de uma operação que não é direcional, ou seja, ela independe, tá? Se o mercado vai subir, se o ativo vai valorizar ou se vai desvalorizar. Tanto se ele valorizar ou desvalorizar, você vai ter probabilidades, assim, possibilidades de fazer os. O segredo dessa estratégia está justamente nessa parte, no manejo que você vai fazer da sua operação durante o período dela. Muitas vezes a gente tem um determinado ativo que dá a impressão que parece que ele não sai do lugar. Só que se a gente acompanhar, fazer um estudo nele, você vai ver que durante a semana, durante o dia, ele oscila 2, 3% para cima, 2, 3% para baixo, 4, 5, 6% durante a semana para cima e mesma coisa para baixo. E no final, às vezes, pode ocorrer entre o início e o final da estratégia, ele praticamente ficou no mesmo lugar. Só que entre o início e o final da estratégia, ele oscilou 4, 5, 6% para cima, depois voltou de novo, depois voltou a subir novamente. E é esse movimento que é fundamental para que você consiga fazer o manejo na estratégia e com isso obter um resultado melhor. Outra coisa fundamental também, que especialmente para o mercado de derivativo, de opções, é a questão de tempo. Quanto maior o tempo que você tem, maior a chance de surgir oportunidades, né, onde o ativo vai estar oscilando e através dessa oscilação você aproveitar e conseguir fazer os manejos, melhorando os percentuais de risco-retorno. Ok? Então é fundamental. Tanto é que a gente sugere sempre que uma estratégia dessa ela tenha no mínimo uma questão de uns 30 dias de vencimento. Tá? Pode ser mais, inclusive, tá? Mas em média a gente pede geralmente em torno de uns 30 dias para o vencimento. Que aí você praticamente aproveita quase que uma série inteira, que às vezes pode ocorrer, de você pegar parte de uma série e uma outra série inteirinha. Então ela pode durar até um pouco mais, 40 dias, 45 dias. Nós já tivemos operações que durou 54 dias, né? Então esse período foi fundamental para no final dela o resultado ser muito maior do que o previsto inicialmente. Quais são os princípios, os objetivos básicos, né, vamos dizer assim, dessa estratégia? É a proteção do seu capital, tá? Em primeiro lugar, e a maximização do resultado. A proteção, a gente sempre fala, a proteção do capital. Por que do capital? Porque nós não estamos falando da carteira, nós estamos falando do capital em si. Então, o nosso foco é a rentabilização desse capital. É esse que precisa ficar de longo prazo. E não necessariamente você está comprado numa determinada ação. Tanto é que às vezes você começa uma estratégia numa série, numa ação, e depois na outra série essa ação não está de acordo com as premissas ali que a gente precisa, a gente acaba passando para um outro ativo. E utilizando dessa estratégia, tá? Uma das coisas que é fundamental é que justamente ela pode ajudar a gente a minimizar o risco, né? Porque você vai poder limitar
Quando você monta a estratégia, você limita, você já determina ali qual que será o risco máximo daquela operação, daquela estratégia. Então isso já traz para você uma certa tranquilidade para que você possa ficar assim mais à vontade para estar acompanhando o ativo sem se preocupar com a perda, porque isso você já determinou, você já limitou ali a sua perda, você já aceitou essa perda. Então agora nós vamos trabalhar para eliminar essa perda inicial prevista. Tá? Que é justamente aí que entra a questão do manejo, né, da estratégia. E o outro ponto, que é o ponto que sempre nos atrai, né, é a questão de maximizar o resultado. Usar as opções de forma estruturada, né, vai nos ajudar muito, né, a você conseguir maximizar, você ter melhores resultados e o que é mais importante, tá? Sem precisar correr grandes riscos. Então, nós temos feito várias operações há vários anos aí, e isso tem se configurado de uma maneira bem prática, essa possibilidade. Agora, uma aviso assim que é muito importante é que é preciso ter o conhecimento básico sobre o mercado de opções. Tá? Sem esse conhecimento vai ser um pouco mais difícil você conseguir assimilar as estratégias que são montadas. O que é esse conhecimento básico? É saber o que é uma opção, o que é uma opção de compra, uma opção de venda. É saber a questão de prazo de vencimento, é saber como se compõe um preço, como que é o desgaste desse preço ao longo do tempo, né? Como que ela se valoriza ou se desvaloriza de acordo com a oscilação do ativo. Então esses detalhes é de fundamental importância, especialmente a questão de direitos e obrigações. Quais são os meus direitos e quais são as minhas obrigações quando eu faço uma compra ou uma venda de uma opção, seja uma call ou seja uma put. Tá? Então isso é fundamental. Tá? Então é necessário a pessoa estudar, aprender, especialmente esse básico, para que você possa entender a linguagem aplicada na montagem das estruturadas. Ok? Aqui nós temos um exemplo básico, inicial, de como que você pode montar uma operação de forma estruturada. Aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos, de uma forma, garantir a compra da ação e de uma outra forma, garantir a venda dela. Tá? Na garantia da compra, nós temos duas formas. Eu posso entrar direto no mercado e comprar a ação, ou eu posso fazer o uso das opções para garantir essa compra. Nesse exemplo aqui, a ação estava em 7,29. Tá? E nós optamos para fazer o uso das opções para garantir a compra. Porque nós iríamos garantir a compra, né, pelo valor de 7,16. E houve um custo, há um custo isso daí. Então, o que acontece? São dois pontos fundamentais. Primeiro, que através dessa forma aqui, nós conseguimos comprar a ação mais barata do que o preço atual dela. E o outro detalhe é que o desembolso principal, que seria o momento de comprar a ação, só ocorreu no vencimento. Então, no caso aqui, como nós estamos falando, no caso da compra, a 7 de setembro, tá? Então, só ocorreu no dia 15 de setembro. Foi só naquele dia que houve o desembolso. Essa operação ela foi montada em 5 de setembro. Então, ou seja, nós ganhamos 10 dias para o desembolso. Isso, por esse motivo, e pelo fato de que, ao montar a estratégia pelos valores pagos na call e os valores recebidos pela put, nós conseguimos comprar a ação com um preço menor do que o preço atual, que no momento estava em 7,29. Então, como que nós fizemos? Nós compramos uma call, a I720, o strike 716, e vendemos uma put do mesmo strike, a U720. Tá? Então, houve um desembolso para a compra da call e houve um recebimento pela venda da put. Esse custo, tá, somado ao valor do strike, finalizou o custo da compra. Ao mesmo tempo, nós já fizemos a venda da call para outubro, da J760, que o strike é 756. E também fizemos a compra de uma put, a V740, com o strike 736. Então, o que acontece? A venda da call é a sua probabilidade de retorno. Então, se caso o ativo esteja acima de 7,56 em 20 de outubro, você será exercido pela call e vai entregar por 7,56. Se caso ela estiver abaixo de 7,36, então você vai poder utilizar o seu direito, porque você comprou uma put, você vai usar o seu direito de vender a sua ação por 7,36. Então, praticamente você fez uma limitação.
Caso eu seja exercido pela call, eu vou ganhar 7,56, e caso eu seja exercido pela put, eu vou receber 7,36, ok? Então, o que ocorre nessa situação? Tá? Eu vou ter aqui, tanto no caso da venda da call como da put, também houve um custo, mas eu consegui limitar qual seria o meu ganho pela venda da call e limitar qual seria o meu risco máximo pela compra da put. Essa é a estratégia, você ter parâmetros para você entrar na operação sabendo exatamente quanto que você pode receber e quanto que você pode perder. Montada a operação com esses parâmetros, a gente tem um parâmetro nos outros vídeos, a gente vai estar explicando mais detalhadamente qual que é o parâmetro máximo de risco que ocorre e em troca quanto você teria que ter de retorno, né? Então, ou seja, elas são inerentes uma, né, com a outra, ou seja, para mim aceitar X% de risco, eu tenho que ter X% de retorno. Então nós temos um limitador para o risco e automaticamente isso traz para você um limitador para o seu retorno. Esse retorno é um retorno que a gente entende como realista para o mercado, tá? Não é nenhuma coisa absurda, não são valores exorbitantes, são valores realistas. Essa é a lógica da estratégia, de que você consiga de forma constante obter retornos realistas ao longo do tempo. Ok? No próximo slide nós vamos entrar no detalhe dos valores pagos de cada uma delas. Nesse slide, nós fizemos aqui, no primeiro bloco aqui, que está acima, a compra da call por 7,16, pagamos 21 centavos. E a venda da put por 7,16, recebemos 15 centavos. Com isso, o que ocorre? Há uma diferença de 6 centavos. Como eu vou desembolsar 7,16 e o custo dessa montagem ficou em 6 centavos, eu vou ter um custo final de aquisição de 7,22, portanto menor que o 7,29 que ela estava valendo naquele momento. Por esse motivo que nós fizemos a opção de utilizar-se das opções para garantir a compra da ação. Ao mesmo tempo, nós fizemos a venda da call, tá? Por 7,56, do strike 7,56, fizemos a venda, tá? Por 25 centavos. E compramos uma put 7,36 por 0,42 centavos. Tá? Então, isso, o que ocorre? A venda da call me obriga a vender a ação por 7,56 e a compra da put me garante o direito de vender por 7,36. No caso do valor da venda da ação pela call, eu vou ter um recebimento de 7,39. Por quê? Porque eu vou receber 7,56 pela ação, mais os 25 centavos que eu fiz da venda da call, menos os 42 centavos da compra da put. E isso vai dar um total de 7,39. Então, ou seja, se ela me custou 7,22, eu vou receber 7,39, eu vou ter um retorno de 2,3%, tá? 2,3, 2,35%. No caso de eu exercer o meu direito da put, tá? O valor da venda será 7,19. Por quê? Porque eu vou receber 7,36 mais os 25 centavos da venda da call, menos os 42 centavos da compra da put. Então isso vai dar 7,19. Se eu pegar 7,19 por 7,22, eu estou escorrendo um risco de perda aí de 0,41%. Então aqui eu limitei, eu tenho o meu risco em 0,41 e minha probabilidade de retorno em 2,35. Abaixo de 7,36 eu vou exercer o meu direito pela compra da put. Acima de 7,56 é exercido, tá? Pela obrigação de venda, né? Porque eu vendi a call, ok? Então, dessa forma está estruturada. Eu já sei agora, tá? O que eu tenho? Eu tenho um risco de 0,41 de perda, com uma probabilidade de retorno de 2,35. A partir desse momento agora, eu tenho aí mais de 30 dias pela frente, eu vou ter a probabilidade, independente se o ativo subir ou descer, de aguardar uma oportunidade onde eu vou fazer os ajustes necessários, principalmente para que eu vá eliminando esse risco. Cada percentual que eu elimino de risco aqui, eu aumento a minha probabilidade de retorno. Tá? Então já houve casos nossos aqui que o nosso retorno veio justamente pela put, né? Por quê? Ao longo do processo, nós fomos fazendo manejo, ajustes, que nós fomos conseguindo diminuir o nosso custo.
né? Nós mantivemos aqui as nossas obrigações de 7,39 por 7,19, mas a gente foi diminuindo o nosso custo através de operações de manejo. Aí nós vamos estar utilizando as ferramentas que a gente tem disponível para estar utilizando e aproveitando a oscilação do ativo, seja para cima ou seja para baixo, tá? Como que eu preciso estar observando e acompanhando? A principal coisa que eu vou precisar é acompanhar a oscilação do ativo, tá? Então eu vou acompanhar o ativo, vou ficar analisando o tipo de oscilação que ele fez, considero estar acompanhando os valores das opções, tá? E com isso eu vou buscar fazer um manejo em primeiro lugar para me eliminar aquele risco de 0,41. Tá? Então esse é o primeiro foco, eliminar o risco. Quando você consegue eliminar o risco, cada percentual de eliminação do risco, você vai jogar isso aí na sua probabilidade de retorno. Aqui nesse ponto, por isso que é fundamental aqui, é você conhecer o ativo. Eu tenho um ativo que eu estou operando, então ele tem uma oscilação de média aí, semanal, mensal de 8%. Então o que nós fazemos? Nós pegamos em torno de 70% dessa oscilação, quando ele atinge em torno de 65%, 70%, 75% dessa oscilação, a gente presta um pouco mais de atenção, porque possivelmente nesse momento surgiu a oportunidade de você fazer algum tipo de manejo, tá? Então, por exemplo, se ele está em 8%, ele oscilou 5%, 6%, pode observar que há probabilidade de fazer algum tipo de manejo, tá? O outro ponto, tá, que é fundamental, é a questão de você conhecer no ativo, você saber onde ele tem um bom suporte e uma boa resistência, tá? Então, a partir do momento que ele se aproxima de um desses dois pontos, também são pontos que com certeza vão surgir oportunidades aí para você efetuar algum manejo, algum ajuste na estratégia, ok? Então, por esse motivo, outra premissa quando a gente fala do ativo é você conhecer o ativo, saber a volatilidade dele, saber a oscilação que ele costuma ter de forma semanal, mensal, né? Conhecer o ativo, saber onde ele opera, costuma operar, o range de operação, o suporte e resistência, né? Eu tenho um ativo que ele geralmente oscila entre 6 e 8 reais, então eu tenho uma noção mais ou menos ali onde são os pontos de suporte e resistência. Para esse, tanto para a questão da oscilação do ativo como a questão do suporte e resistência, a gente tem ferramentas próprias, indicadores próprios que a gente desenvolve através do MetaTrader, né? Que nos ajuda bastante a identificar tanto a questão de cálculo de oscilação, como a questão de conseguir encontrar através de cálculos matemáticos ali, de acompanhamentos, os suportes e resistências de determinado ativo. Tudo isso fica disponibilizado também. Quais são as ferramentas que a gente usa para fazer esses manejos, para fazer esses ajustes, né? São aquelas ferramentas que a gente já conhece, mas de forma isolada, né? São operações de venda coberta, são operações de compra seco, tanto de call como put, travas de altas, travas de baixa, trava horizontal de linha, estredo, estrango. Então são operações desse tipo que nós vamos estar utilizando, são essas ferramentas que a gente vai estar utilizando para fazer todos os ajustes. Essas ferramentas são conhecidas, por isso que eu disse lá atrás que é fundamental que você conheça o básico, né? Eu preciso saber o que significa uma venda coberta, eu preciso saber uma compra, uma venda a seco de call ou de put, tá? Eu preciso saber o que significa quando eu monto uma trava de alta, quando eu monto uma trava de baixa, uma trava horizontal de linha, quais são os meus direitos, quais são as minhas obrigações quando eu faço qualquer uma dessas operações auxiliares aí. A gente chama isso aqui de ferramenta porque elas não são estratégias em si, são ferramentas, operações com um determinado objetivo. Nós vamos estar usando elas para nos ajudar na estratégia a fazer o manejo necessário para melhorar o nosso risco e, consequentemente, melhorar o nosso retorno. Nós vamos estar nos nossos vídeos, nos próximos, né? Vídeos explicando qual é o momento do ajuste, que tipo de ferramenta que você vai usar, se você vai usar uma venda coberta, se vai usar uma compra seca, uma trava de alta, né? A gente vai estar explicando exatamente isso daí e quais as consequências daquele ajuste, daquele manejo. Para a gente concluir aqui, né, o nosso vídeo e destacar os principais pontos, é importante dizer que as opções são contratos financeiros complexos, né? Então, que ela permite que a gente possa comprar ou vender uma ação a um determinado preço. Então, eu preciso conhecer bem isso, entender bem sobre isso daí.
Outro ponto que é muito importante também é a questão dos riscos. Operar renda variável, tá, é operações de risco. Tá? Então, existem riscos consideráveis, tá, em operar opções. Os preços eles vão flutuar de maneira muito rápida e isso pode trazer uma desvalorização significativa das ações. Tá? Então, ou seja, você precisa ter consciência desse risco para saber exatamente quais são os seus limites, até onde você aguenta suportar os riscos que essas operações apresentam. Tá? Então, o mercado é um mercado de risco, ele te traz os retornos necessários, mas você sempre vai estar correndo risco ao estar operando esse mercado. O papel das estruturadas é justamente minimizar esse risco, para que você possa obter um retorno mais consistente, de forma que você não precise correr grandes riscos, ok? E por último, assim, a compreensão clara de como que funciona esse mercado, né? O mercado de opções de derivativos, tá? E como que a gente pode, através das estratégias estruturadas, né, conseguir negociar de uma forma muito mais lucrativa, muito mais rentável e principalmente muito mais seguras, ou seja, buscando sempre conseguir rentabilizar acima da média o nosso capital e ao mesmo tempo acabar conseguindo limitar o nosso risco, minimizar o risco que existe sempre nesse mercado, ok? Então, o nosso foco aqui principal nesse vídeo foi fazer uma apresentação, né, vamos dizer assim, inicial do que se trata operar de forma estruturada no mercado de renda variável. Sempre pensando no seguinte, tá? Não se trata de operações de alavancagem nem de especulação. Então, sempre quando você pensar em operar de forma estruturada, você pensar o seguinte: eu tenho o capital necessário para comprar as ações que vão estar ali no contexto da estratégia. Tá? Eu quero 1.000 ações, então eu tenho o capital necessário para comprar essas 1.000 ações. Por quê? Porque em algum momento a estratégia vai exigir que você assuma a compra da ação, tá? Durante um determinado tempo. E ao assumir a compra da ação, vem aquela questão de você conhecer o ativo. Eu vou assumir a compra dessa ação por determinado preço, e por esse preço eu considero que é um preço atraente e não haveria problema nenhum eu como estratégia, ficar com a posse da ação, de forma um pouco mais, vamos dizer assim, desvalorizada, né? Então, bem abaixo do que estaria no mercado. Ok? Então, a ideia inicial foi justamente isso aí, tá mostrando, tá apresentando de uma forma inicial do que se trata as operações de formas estruturadas em opções, ok? Caso você tenha interesse, vai estar abaixo, vai estar o nosso site, vai estar o nosso WhatsApp, quiser tirar alguma dúvida. O que eu penso, assim, eu não monetizo o meu canal, então eu peço assim que se você gostou, se você acha que é um assunto interessante, que vale a pena a gente estar continuando aplicando, colocando mais vídeos, né? Que você se inscreva no canal, que você dê o like aí e compartilhe isso aí para que outras pessoas também possam conhecer esse mercado, que ele é muito interessante. Ok, gente? Então essa é a ideia principal. Tá? A gente não vai monetizar o canal, ou seja, não vai brotar propaganda, nada disso. Então, só que a gente pede então que as pessoas colaborem dessa forma, se inscrevendo no canal, dando like, fazendo comentários, havendo uma troca de ideias ali através dos comentários. E caso esteja querendo tirar alguma dúvida ou mais alguma coisa, entrar em contato no nosso WhatsApp, ok? Então, era isso que eu tinha que dizer para vocês nesse primeiro vídeo aí, e a gente espera aí que acompanhando aí, vendo a participação de vocês, a gente continuar sempre que possível tá colocando mais vídeo sequencial, onde a gente vai detalhando, né, ao longo do tempo aí, todo esse mercado de forma estruturada, operando de formas estruturadas as opções, que eu acho muito válido e muito interessante. Ok, gente? Isso é o que eu tinha que dizer para vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.